Oi, gente, tudo bem com vocês? Hoje eu quis sentar e conversar com vocês sobre um assunto que faz parte da minha vida por muito tempo, que é nada mais, nada menos que as redes sociais. Eu acho que todo mundo tem uma relação meio que complexa com elas, né? Com as redes sociais. Eu não sei, mas eu sempre coloco na minha cabeça que todo mundo tem essa relação meia tóxica e meia saudável com rede social. De ter fases que você tá se inspirando muito, tá sendo uma coisa super positiva na sua vida, e ter fases que você tá se destruindo por causa da rede social, tá se comparando, tá se inferiorizando comparado a outras pessoas, enfim, gente. Por isso, Olha que solzinho, apareceu um solzinho maravilhoso agora aqui. Que coisa boa. Chega essa hora aqui em casa, fica essa luzinha assim. E é muito bom, gente. Tá com um solzinho muito bom aqui. Momento de gratidão. como eu tava falando com vocês, eu quis abrir esse papo de relação com rede social hoje aqui com vocês e falar como tá a minha relação com as redes sociais hoje, no dia de hoje. Não sei, é um assunto super aleatório, mas eu senti vontade de conversar. E eu tô sentindo mais esse desejo, esses últimos dias, de ser mais real. E calma que a moto passando. É o momento dela. Ser mais autêntica, sabe? Eu tô sentindo essa necessidade de ser eu. Eu não sei se é a fase, o surto dos 25 anos de idade que chegou assim com tudo pra me deixar muito pensativa, reflexiva da minha vida, no que eu fiz, o que eu tô fazendo. E que no fim não vale a pena a gente ficar se meio camuflando ou tentando ser alguém que a gente não é. Então agora eu decidi ser eu mesma e é isso. Depois de 25 anos da minha vida, eu percebi que ser eu mesma é o melhor caminho. Sendo que é pra gente saber a vida toda, né, sobre isso. É incrível. É incrível, tanto que a gente aprende com a vida. Do nada, né? Mudando o assunto aqui. Mas voltando pra questão de redes sociais, vamos foca. Eu comecei dentro das redes sociais bem novinha, na época do Facebook, que tava super em alto o Facebook. Eu já comecei a postar, eu sempre gostei muito de postar essas coisas de criar conteúdo, gente, eu sempre gostei muito. Eu só não postava mais porque eu morria de vergonha por causa da timidez, que inclusive eu falei sobre isso no vídeo anterior que eu postei, então se você ainda não assistiu, vai lá assistir. E eu tinha essa timidez, mas ao mesmo tempo eu amava criar conteúdo. Gente, eu tenho tanto vídeo antigo, tanta foto antiga, bem novinha, e desde lá eu já gostava de fazer essas coisas. E não é à toa que hoje em dia é o meu trabalho, né? Ainda bem. Ainda bem que eu não deixei a timidez dominar e eu realmente tô trabalhando com o que eu amo. Mas eu comecei em torno de uns 12, 13 anos de idade a usar o Facebook. Eu acho que foi com 12 anos, porque eu lembro que eu fiz a conta do meu Facebook em 2012. E eu tenho ela até hoje, a mesma conta até hoje. Eu nunca mudei. Eu sou muito apegada nas coisas, gente. E eu nunca consegui, tipo, excluir Facebook e tal. Eu sempre desinstalava. Já teve fase, assim, de desinstalar porque não quero usar mais. Mas só que eu nunca excluí a conta. Tenho essa conta desde 2012, ou seja, eu tinha 12 anos de idade e eu já usava rede social. Naquela época, não usava tanto. Era lá uma vez ou outra, quando eu mexia em algum computador, aí eu via, mas eu não usava muito celular, então a gente não era nessa rotina de ser normal hoje em dia, que nem hoje em dia, de mexer no celular toda hora, de ficar mexendo nas redes sociais toda hora. Não era normal pra mim, eu não gostava, eu não sentia nem vontade. Eu queria sentir o mesmo desejo que eu sentia antes, de não querer mexer no celular, nem ficar mexendo no computador. Eu era muito mais criativa, gente. Nossa, eu era... Parando pra pensar agora, eu era uma criança muito criativa, muito mesmo. Eu era muito artística, eu sempre fui uma pessoa artista, sabe? De querer mexer com pintura, com desenho, com tinta, essas coisas assim. Nossa, eu era muito apaixonada nisso. Hoje em dia eu ainda sou, só que eu não faço tanto, porque hoje em dia, querendo ou não, as redes sociais distraem muita gente que a gente acaba não tendo tempo de fazer nada. A gente pensa que não tem tempo de fazer nada, mas na verdade é a rede social que consome o nosso tempo. O pouco de tempo que a gente tem da vida normal de um adulto, a gente gasta mexendo em rede social e vendo a vida alheia das pessoas. E por isso que a gente não tem tempo. Mas eu sempre fui uma pessoa bem artista, bem artística. Vamos voltar ao nosso assunto, que eu já tô mudando de assunto. Eu tô muito aleatória, né? Eu tô até pensando de começar a fazer uma conversa comigo aqui bem aberta. Não, mas eu quero falar sobre rede social mesmo. Eu quero falar sobre esse tema de relação de rede social. Tudo começou quando eu tinha uns 12 anos de idade, que eu era bem novinha, e comecei a mexer no Facebook. Enfim, depois de uns anos eu baixei o WhatsApp, né? Que daí veio a febre do WhatsApp. E daí foi assim, gente. Mas até então eu não era viciada nem nada. Mas foi nessa época que eu comecei a postar e tal. Sobre vídeo cantando, que eu gostava de postar vídeo cantando, foto minha. Nossa, eu amava tirar foto. Na fase, assim, dos meus 14 para 15 anos. 14 para 16 anos, na verdade. 17 por aí.
Dos 14 em diante, gente, eu amava tirar foto. Vocês têm noção que eu acordava cedo, tipo 6 horas da manhã, eu não estudava de manhã e não tinha compromisso de manhã, mas eu acordava cedo pra pegar a luz do sol, que batia bem na minha janela e só batia de manhã cedo aquele tipo de luz. Aí eu pegava, outra moto, acordava super cedo pra me tirar foto aquele horário da manhã. Sim, gente, por incrível que pareça, eu acordava tipo 1 hora mais cedo pra mim me arrumar, pra mim esperar sair aquela cara de sono, para às 7 horas da manhã eu já tá sem cara de sono e poder tirar as fotos. Era nesse nível, gente. Eu gostava muito de tirar foto. Nossa, eu amava. Hoje em dia eu nem tiro foto. É muito raro eu tirar, só se tiver uma coisa muito assim, enfim. Porque toda vez que eu vou tirar a foto, eu fico pensando assim, gente, como eu tô feia? Como que... Porque é engraçado que hoje em dia eu vou tirar foto e eu mudo de aparência, porque eu tô me olhando no espelho de um jeito, aí eu vou tirar a foto, eu tô totalmente de um jeito diferente. Daí eu fico assim, nossa, que Feia? Eu não tava feia assim quando eu tava me olhando no espelho. Por quê? Me diz, por quê? fazer que eu comecei com rede social. Basicamente, né? Já contando uma história da minha vida. Até aí tava tudo bem. Só que depois eu fui crescendo, dos meus 17 em diante, começou a se tornar uma coisa tóxica as redes sociais. Começou a virar mais uma... Não é possível. Em vez de ser uma rede social pra ser saudável, que daí começou a ter Instagram e tal, daí começou mais uma fase assim de comparar com outras pessoas, com outras gurias da minha idade, comparar corpo, comparar rosto, comparar fala, comparar status social, enfim, começou essa febre aí de comparação. Até hoje em dia, eu ainda tenho, não vamos dizer que não temos comparação mais com ninguém, porque a gente se compara sim. Com 25 anos, eu achava que eu ia estar rica, com o meu carro dos sonhos, casada eu já tô, né, graças a Deus. E eu iria estar assim, nossa, vivendo do bom e do melhor. Não que eu não esteja vivendo do bom e do melhor, mas só que eu ainda não tô realizada nas coisas de bens materiais, gente. Eu ainda tenho muita coisa pra me realizar. É isso, se Deus quiser vai dar certo. Mas eu achava que com 25 anos a gente já era totalmente, nossa, feita na vida, feita, já ia estar bem, assim, ó. Que nada, gente, tá uma bagunça ainda, a fase dos 25, literalmente tá sendo uma bagunça interna comigo mesmo, que eu ainda tô começando a me organizar psicologicamente. Porque dos 20 até os 25 eu nem sei como é que passou muito rápido. Literalmente esse vídeo tá sendo mais um desabafo da minha vida, nem tá sendo mais sobre redes sociais, já tá sendo sobre a minha vida pessoal, a fase dos 25. Gente, por favor, comenta aqui embaixo se vocês também estão passando por essa fase dos 25, porque eu tô... Ai, realmente, os 25 anos é tão estranho, né? Às vezes eu fico assim, é sério que eu tenho 25 anos? Porque eu... Como assim? Como assim eu tenho 25 anos se eu literalmente não tô do jeito que eu imaginava que eu ia estar, sabe? Eu acho que é isso. Eu acho que é meio que uma ilusão que eu criei, que nos 25 anos eu ia estar com muita coisa realizada, e no fim não tá essas coisas realizadas. Eu fico assim, o que aconteceu? Sabe? O que aconteceu? Gente, desabafo aqui com vocês. Agora eu vou atualizar pra vocês sobre como que tá a minha relação hoje em dia com as redes sociais, que eu tô só enrolando, não tô falando nada. Tô falando sobre tudo, menos sobre o tema. É incrível. Eu mesmo criei esse tema na minha cabeça pra me conversar sobre isso, porque eu tava com muita ideia na minha cabeça de falar, e agora sumiu tudo. Tá vindo só surto coletivo que eu tive até agora, da minha vida. Agora, hoje em dia, graças a Deus, eu tô com uma relação mais saudável até com as redes sociais, porque essas coisas assim de comparação e tal não tá tendo mais, porque eu também não tô mais vendo nada. O que eu decidi fazer? Porque ano passado eu tive uma crise existencial comigo mesma, que eu tava me comparando demais assim nas redes sociais. Eu não podia ver nada, a vida de ninguém, que eu ficava assim, meu Deus, essa pessoa é muito melhor que eu. Ela tem uma vida melhor do que eu. E eu ficava nessa, eu sou horrível. Eu tenho 24 anos e, né, ano passado eu tinha 24. Eu tenho 24 anos e eu não realizei nada, assim, nada das coisas que eu escrevi, porque não tô rica ainda. Gente do céu, às vezes dá umas crises assim na gente, né? E daí agora, graças a Deus, eu tô muito mais de boa com rede social, porque eu tô vendo literalmente o que me faz bem. Inclusive eu tô acompanhando um canal de uma moça, eu não lembro o nome dela. Não, eu lembro sim o nome dela, é Lívia, o nome dela. Eu tô acompanhando aqui no YouTube. E assim, os vídeos dela é tão autêntico, tão real, dá pra ver que ela literalmente pega a câmera, grava o que ela tá sentindo, que eu fiquei assim, realmente, né?
a gente deve ser muito autêntico, porque hoje em dia o mundo literalmente tá precisando de pessoas autênticas e de pessoas reais. Porque o mundo tá tão falso, sabe? Parece que todo mundo tá vivendo uma vida forçada, tá todo mundo vivendo por status, sabe? Pra querer mostrar na rede social quem é melhor que o outro, quem é que tem o carro mais bonito que o outro. E tá nessa coisa assim, tá tão tóxico. Mas também tá saudável, dependendo do teu ponto de vista e quem tu acompanha. Porque tem essas pessoas que realmente são superficial, que são meio que falsa na vida, tipo, mostra uma coisa, mas não é aquela realidade, que a gente sabe que todo mundo passa por algum problema na vida, alguém passa, sabe? Tem pessoas que querem mostrar tudo que é perfeito, só isso, mostrar a perfeição. E a gente sabe que não é assim. E eu fico assim... Por isso que hoje em dia eu tô literalmente sendo muito seletiva nas redes sociais, em quem eu acompanho, quem eu vejo, porque eu sei que isso influencia muito em mim. E é justamente por eu saber, por eu me conhecer, que eu me sinto muito me comparando, me influenciando por tal coisa, que eu seleciono muito, gente, muito. E a melhor coisa que eu fiz da vida foi começar a selecionar tudo. Eu fiz uma limpa de pessoas que eu seguia, pessoas que, tipo assim, não me agregava valor nenhum. Parei de seguir tudo, não tava nem aí se, tipo assim, se era pessoa famosa ou pessoas que não eram famosas também, pessoas assim que a gente... do dia a dia, que a gente até vê, já conhece pessoalmente, mas... ai, sabe aquela... sabe, não te agrega em nada? Não tem por que eu seguir. Hoje em dia eu não tenho mais... porque teve uma fase que eu era tão, assim, de insegura, sabe? De querer a aprovação das pessoas, que eu literalmente seguia fulano e fulana, e se a pessoa me seguia de volta, eu nunca mais, na minha cabeça, eu nunca mais poderia deixar de seguir ela. Porque ela me seguiu, então eu tenho que manter isso pra ela saber que eu gosto dela. Sendo que, tipo, gente, não é porque eu vou deixar de seguir que eu vou começar a te odiar, não. Se a gente deixou de seguir, tá tudo bem. Tá tudo bem. Se você não quiser me seguir mais, ou eu não quiser te seguir mais, tá tudo bem. Não quer dizer que a gente... ai, tá brigada. Claro que já aconteceu vezes disso, sim. Que às vezes a gente deixa de seguir tal pessoa porque não gosta mais daquela pessoa. Então, não é nem gostar, mas é porque não bate mais, sabe? E às vezes é só porque tu não quer seguir, tipo, não faz sentido pra ti. E eu senti essa obrigação necessária de ter que seguir todo mundo, de ter que acompanhar todo mundo, ter que ser amiga de todo mundo, porque senão eu não ia ser aceita e não sei o quê. Eu fico pensando, hoje em dia, eu não tô nem aí pra mim ser aceita. Literalmente, sendo bem sincera aqui com vocês, eu já não tô mais nem aí pra essas coisas, assim. Se eu querer deixar de seguir, eu vou deixar, a rede social é minha. Se eu querer parar de conversar no WhatsApp, eu vou parar. Se eu querer visualizar e não responder, olha que tem alguma coisa de errado no teu carro. Eu tô sentindo isso. Vai no mecânico. Isso, hoje eu tô muito mais leve a ver com rede social, com amizades também. Se eu não quero responder no WhatsApp, eu não vou responder. Inclusive, hoje em dia, desde o ano passado, eu tomei a melhor decisão da minha vida, gente. Que foi desativar o visto por último e o visto de mensagem do WhatsApp. Nossa, daí te dá uma liberdade. Muito bom. Inclusive no meu Instagram também eu tirei o visto por último porque me incomodava. Às vezes acontecia de eu ver sem querer uma mensagem no WhatsApp, só que eu não queria responder. Eu via, eu não queria responder. E daí aparecia lá pra pessoa, pra fulana, pro fulano, que eu tinha visualizado, aí meio que dá essa necessidade. Nossa, ela viu minha mensagem, ela tem que me responder, mas por que eu não ia responder? Daí fica nessa saga, sabe? E eu fiquei assim, quer saber? Eu vou tirar. E eu tirei, e foi a melhor coisa que eu fiz, foi ter tirado, porque hoje em dia eu vejo a mensagem, às vezes eu abro, fico a semana toda sem responder, e daí quando eu volto pra responder que me dá vontade, que eu lembro, gente, eu sou do tipo que lembra da mensagem. Às vezes, raramente acontece de eu esquecer, mas é se eu tiver numa semana muito agitada, mas tirando isso eu lembro. E daí eu vou lá e, hoje eu tô afim de responder essa pessoa. Vou lá e respondo. Essa é a minha lógica, porque pra mim é o que tá me deixando bem. Entendeu? E hoje rede social pra mim se tornou um pouco mais leve por causa disso, porque eu comecei a aceitar que eu não sou obrigada a ser aceita por todo mundo, que a gente nunca, na verdade, vai ser aceito por todo mundo, sabe? Porque se a gente for ficar vivendo por aceitação das pessoas, minha filha, tu não vai viver. Tu vai só ficar vivendo pelos outros, tipo, tomando cuidado em cada passo, em cada atitude que tu faz, que daí tu vai ficar assim, nossa, fulano vai achar que eu tô fazendo errado nisso. Sendo que fulano às vezes não tá nem aí. Às vezes, talvez a pessoa até tá aí, né, pra querer te julgar. Mas só que na hora de te ajudar, não quer ajudar. Mas pra julgar, nossa, tem tanta gente. E hoje em dia eu tô muito mais de boa com isso. Então é mais fácil a gente ficar bem com a gente mesmo. A rede social hoje, por mais que ela pode ser tóxica, mas também pode ser muito produtiva e ser uma fonte de trabalho incrível. No meu caso, a rede social se tornou meu trabalho.
Então, hoje em dia eu uso a rede social como forma de trabalho, eu vejo como um trabalho. Tudo que eu tô fazendo ali no Instagram, no WhatsApp, eu penso a ver com trabalho. YouTube, tudo, a minha mente fica criando essas coisas. Eu tenho muito isso, de ficar muito ansiosa, de querer criar muita coisa ao mesmo tempo. E hoje em dia eu percebi que é isso, o meu foco, sabe? É no meu trabalho, a rede social. Eu não fico pensando mais como uma rede social de conectar com pessoa, ou de ficar mostrando a minha vida, de ficar isso e aquilo. Não, é pra mim, pro meu trabalho, e o que eu sentir de postar, eu vou postar. E é isso. Eu sou uma pessoa muito caseira, sou muito fechada, e eu literalmente mostro a minha vida normal, gente. Que a minha vida normal é basicamente normal. Normal, todo dia. Porque eu literalmente aprendi a lidar com essas coisas, sabe? De comparação, de reclamação, Ai, gente, enfim, de várias coisas. Não sei se eu realmente foquei no tema do vídeo, a ver com rede social, né, que esse era o tema, mas eu realmente tava querendo desabafar sobre isso. Eu acho que tudo que eu falei aqui nesse vídeo foi mais um desabafo de novo, que nem da timidez. Quando eu gravei o vídeo da timidez, eu fiquei pensando, realmente, quando eu gravei ontem, né, no caso, eu tava afim de desabafar sobre aquilo, e hoje eu tô afim de desabafar sobre isso. E tá tudo bem. Eu já vou avisando que eu literalmente vou mostrar o meu lado eu mesma, sabe? Porque... não sei, essas coisas assim de... No fim a gente acaba entrando na onda da internet de querer criar uma vida perfeita também, ou querer meio que, quando vai gravar ou postar alguma coisa, querer que aquilo dali aparenta ser perfeito pros outros. E eu não quero isso, sabe? Eu quero ser eu mesma, mostrar eu mesma e falar como eu mesma. Então, ficar me forçando, me comparando com outras pessoas, tentando ser alguma pessoa, alguma outra pessoa. Entende? Vocês estão entendendo? Porque às vezes eu tento me expressar e é tão difícil me expressar. Hoje é um dia que eu tô calma, não sei se vocês perceberam, mas eu tô num dia que eu tô bem calma hoje. Mas vai ter dias que eu vou dar louca de gravar e eu vou estar bem agitado, porque eu sou assim. Tem dias que eu tô super calma, bem de boa. Tem dias que eu tô super agitada, bem conversadeira, bem tagarela, falando sobre vários assuntos. Tem dias que eu tô xoxa, capenga, não quero falar com ninguém, não quero me conectar com ninguém, não quero gravar vídeo, não quero fazer nada. E tem dias que eu tô, tipo assim, pulando de alegria. Enfim, é fases. Eu acho que todo mundo tem esses ciclos, só que tem muita gente que esconde tudo isso, sabe? E eu não quero esconder. Basicamente isso. Eu vim até de coque aqui com vocês. Literalmente eu tô me sentindo meio feinha, né, de coque. Porque eu não me sinto uma pessoa muito bonita de coque. Tô desabafando mais uma vez. Tá muito calor aqui. Então eu pensei, eu não vou deixar de gravar o vídeo só porque eu tô de coque, né? Sendo que eu posso gravar de cabelo solto, mas só que eu vou passar muito calor. Então, entre passar calor e deixar de gravar o vídeo por causa de calor, eu não vou deixar de gravar o vídeo por causa de calor. É só prender o cabelo, tá tudo bem, ó, tô gravando, deu certo, já gravei, já falei bastante, né? Às vezes é tão simples, às vezes a gente coloca dificuldade, literalmente aquelas coisas que as pessoas falam, que às vezes a gente mesmo coloca dificuldade onde não tem, que nem gravar. Eu sempre coloquei, toda a vida eu coloquei dificuldade de tipo assim, nossa, hoje eu não tô muito bonita pra me gravar, nossa, hoje eu não tô muito bem pra me gravar. Toda a vida tem um obstáculo, sabe, pra me botar na frente. Eu fiquei assim... É eu que tô colocando mesmo, porque no fim não tem nada. É só eu colocar uma câmera pra gravar, se tiver bonita, já vai ajudar, com certeza. Vai ter dias que eu vou estar mais bonita aqui, vai ter dias que eu vou estar mais capenga, que nem hoje. Hoje tá meio que mostrando que eu tô hoje. Bem capenga, bem xoxa, eu tô meio tansa. Mas é isso, gente, é como eu tô hoje. E falando sobre rede social, acho que era isso que eu tinha pra conversar com vocês. Eu espero muito que vocês estejam gostando. Apesar de ser o segundo vídeo agora do canal, que eu voltei a gravar vídeo, eu decidi que eu ia voltar a gravar, mas dessa forma, sendo eu, sabe? Sendo eu de acordo com o meu dia, entende? Porque tem dias e dias. Tem dias que eu sou eu mais feliz, como eu disse pra vocês, tem dias que eu tô eu mais xoxa. É isso, gente. Eu realmente espero não estar sendo uma chata insuportável, porque eu não quero transparecer isso e reclamona. Mas só que... eu quero mais ser eu mesma e ser sincera. É isso que eu quero. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Comenta alguma coisa aqui embaixo, algum desabafo também sobre você, sobre a sua relação com as redes sociais atualmente. Se você também tá de boa com as redes sociais ou não. Enfim, comenta qualquer coisa que você quiser sentir aqui embaixo. Um beijo e até!